que nós temos aqui? Essa prova é 2017, né? Essa prova, ela é 2017, exatamente. É. Será Beleza. que a gente consegue ver uma mais nova, não? Bem, por isso que eu falei, se tivesse alguma coisa que tu quisesse ver, deixa eu ver aqui. Qual? Fiz 23, pode ser? 23? É, de 23. Ó, então. Ah, não. A Coisa, né? prova não. Eu lembro que eu já tentei ajudar a pessoa nessa prova. Que desgraça é essa? É, não. Só que essa questão ela foi anulada, se não me engano. É, isso aí é loucura. Não, tem condição. Que é coisa para retardado. Ninguém estuda isso. Ainda mais em engenharia civil. Que é isso, pô? É, Tá louco. Bem, a prova vai ser em inglês, né? eu acho que vai. Essas últimas foram. Certo. Então vamos fazer essa dois aí. Aquela do Penrose eu vou deixar de lado, que eu já Não, tentei sim. fazer. Tem muita gente tentando pra essa prova? Assim, algumas pessoas me pedem essa matéria, essa prova aí. Pelo menos um por mês, assim. Uhum. Mês passado teve uma outra menina que me veio com uma prova dessa. Muito bem. Essa questão aqui já me parece ser um pouco mais simples, já, porque ela me parece ser de combinatória, certo? Uhum. Colocar ela lá no meu quadro. Ai, cara, como eu odeio essa prova aqui de 23, meu, eu fiquei uma aula toda tentando fazer as coisas com a guria e não deu muito certo. Bem, é porque aquele negócio me fez perder muito tempo, esse negócio de Penrose aqui. É, não. Tem umas que é melhor pular logo. Exatamente. Que merda Também é já me essa, cara? fizeram um bizu que, tipo, sei lá, a prova tem 16 questões. Das 16, tipo, 6 são impossíveis, que você nem tenta. Chuta logo, que é Exatamente. melhor. Só chuta e pronto, que é isso. Bem, aqui nós estamos vendo how many ways can four men and four women sit around a circle or table if no man can sit beside another one. Muito bem. Então é a tal da combinatória circular, né? Uhum. Muito bem. Então, quando você tem uma mesa circular para fazer combinatória, o número de arranjos das n pessoas é n menos 1 fatorial, ok? Uhum. Quando é circular. Deixa eu anotar aqui. N menos 1 fatorial. Muito bom. A gente cria uma espécie de ponto fixo, porque senão você vai ter, é, vamos dizer assim, combinações iguais, sacou? É que nem um relógio, né? A gente fixa o 12 lá e tudo fica feito em função dele, né? Porque Uhum. se você não fixar um ponto, pode ser um homem ou uma mulher aqui, digamos que seja um homem, não sei, você vai ter várias situações iguais, porque, vamos dizer assim, depende de onde você olha o círculo, né? O Uhum. círculo pode ser olhado desse ponto de vista, ou eu posso estar olhando ele de lado, do lado esquerdo, ou do lado direito. Então você precisa é, fixar um ponto por causa da simetria circular, tá bom? Então, digamos que seja aqui, daí você vai ter um homem, uma mulher, e assim vai, né? Eu não sei quanto Uhum. exatamente é ali, mas eu só tô te mostrando aqui a lógica da coisa, tá bom? Uhum. Então, nós vamos fixar uma mulher, acho melhor fixar uma mulher, né? E depois que a gente fixa a mulher, ele cita ali que tem 4 mulheres, né? É, Isso, 4 mulheres e 4 homens. isso. Então, uma vez que a gente fixa uma mulher, vamos colocar a mulher fixa aqui, a gente vai ter 3 fatorial, então, baseado nessa fórmula, mulheres, né? Formas de organizar as mulheres, melhor dizendo. Beleza? Uhum. Então tá bom, as mulheres aqui deram a letra de como vai ficar o arranjo. Então, muito bem. Aqui uma mulher, vamos colocar aqui outra mulher e aqui outra mulher. Tá, esses pontos. Muito bem. Então nós temos aí nosso arranjo de mulheres 3 fatorial com uma mulher fixa. Quem a gente vai ter que organizar são essas aqui. Muito bem. Agora, uma vez que as mulheres estão posicionadas, né? Nós temos 4 espaços sobrando para os homens. Uhum. E então, se nós temos
4 espaços sobrando para esses homens. Esses homens, eles podem ser rearranjados de quantas formas a gente quiser. Concorda comigo? Sim. Então, quanto que seria aqui? Seria 4 fatorial, certo? Porque eu não sei se você já estudou bastante combinatória, mas basicamente quando você tem a mesma quantidade de objetos e de posições, é simplesmente fazer o fatorial, não é? Uhum. Em nenhum anagrama. Por exemplo, meu nome, Samuel. Digamos que eu queira reorganizar as letras. Tem 6 letras diferentes no meu nome, então eu tenho 6 possibilidades de letras aqui. Uma vez que escolhi uma, tem 5 aqui. Eu escolhi 2, 4 aqui. 3, 2, 1, entendeu? Então, isso aqui é 6 fatorial. Ou seja, as formas de reorganizar as letras do meu nome é 6 fatorial, porque são 6 letras diferentes e 6 espaços. Como eu tenho 4 homens e 4 espaços, né? Então, fica 4 fatorial, beleza? Agora, a única coisa que tem que fazer é essa multiplicação aqui, 3 fatorial por 4 fatorial. Você se formou quando? Em 20, 21 ou 22. Então, tu te lembras ainda como faz multiplicação, né? Claro. Não sei, parece cada um aí. Uma vez eu dei aula para uma matemática que não sabia isolar o x. Aquele dia eu quase fiquei maluco. Nossa. E aí, dá quanto 3 fatorial vezes 4 fatorial? Dá 9 vezes 12. 9 vezes 12 dá 108. É, 108, 9. 3 fatorial não é 9, né? 3 fatorial é 6. Eita, é verdade. É de 72. Melhor fazer a conta. Vai ficar 6 vezes o 4 fatorial, que é 3 fatorial, vezes 4. Então é 6 vezes 4, 24. Então é 6 vezes 24. Isso aí dá 72, né? Ah, Sim. 4 fatorial, eu Não. achei que era 12. Eu não lembro como é 4, como faz os fatoriais? Lembro, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Exatamente. Então tu tens o 6 vezes 4, 24. Então agora tu vai ter 24 vezes 6, vai ficar 6 vezes 4, 24 de novo, vai 2, 12, mais 2, 14. 144, certo? Aham, Então, é isso. resposta 144. Bem, não vamos fazer as coisas com pressa. Essa prova já é difícil, tá? Se errar um negócio desse aqui, a gente dá um treco. Bem, Não, isso aí. beleza. Então, é que na minha aula eu peço para o aluno fazer as contas, senão fica um negócio muito passivo, vira um vídeo do YouTube, tá? Vamos ver mais uma questão aqui. Isso aí foi razoavelmente tranquilo. About the question. One cannot say that. Nós não podemos dizer alguma dessas afirmações aí. E aí, o que você faria para resolver um problema desse? É, faria aquela. Como é que é? Procurava a raiz daquele menos delta sobre 4A. Quer encontrar os vértices? Não, Raiz para é ver uma coisa, se é vértice é outra, positivo, né? negativo. Se ele está falando de integer solutions, se ele está falando de solutions, está falando de raízes, né? Então a gente tem que fazer Então, Bhaskara. então. Isso. E você. Bem, é basicamente resolver a Bhaskara. Porque nós já estamos igual a zero, né? Uhum. E tal. Você conseguiria resolver a Bhaskara aqui? Veja que na realidade você nem precisa achar as raízes, né? O que você precisa é saber quantas soluções você vai ter, né? É, E isso quem te indica é o delta. então, É, b ao quadrado menos 4ac. exatamente. É só você ver se o delta é positivo, negativo, Uhum. né? Isso. Bem, essa equação de segundo grau, como ela está apresentada aqui, ela está meio feia, É, porque ela tem raízes, mas tem um jeito de simplificar. Daí tu não precisa ficar fazendo com números tão feios, entendeu? sim. Você pode, por exemplo, dividir todo mundo por raiz de 3. Os dois lados, né? Como um é zero, não dá BO. Daí vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar 1 sobre
Raiz de 2 mais um daria até para racionalizar isso aqui se tu quisesse, mas não sei até que ponto isso é válido. Isso aqui vai ficar a raiz de 2 porque o 3 dividido por 6 dá 2, né? Da Uhum. raiz. Ah, bem, vamos tentar racionalizar isso aqui só para relembrar. Uhum. Racionalizar é jogar a raiz para cima, né? Isso ajuda às vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso multiplicado, fazer melhor, multiplicado pelo conjugado. Conjugado é o mesmo carinha, só que com o sinal trocado, entendeu? Uhum. Então, a gente não perde tempo fazendo essa multiplicação. A parte de cima vai ficar a raiz de 2 menos um e a parte de baixo, bem, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Uhum. Então, isso vai ficar um embaixo, né? Então, simplesmente, aquele um sobre raiz de 2 mais um é a mesma coisa que raiz de 2 menos um. Então, a Uhum. gente pode copiar aqui e raiz de 2 menos um aqui. Beleza? Beleza. E agora tem que fazer a Bhaskara, ou melhor, a Bhaskara não, precisa fazer tudo. Você tem que fazer só o delta com esse valor. Será que você consegue fazer para nós aí? Uhum. Sim, ficou bem mais fácil, né? Ah, Beleza. Então, quando você chegar em alguma conclusão sobre o valor do delta que você obteve, você me fala, tá? tá. Fica positivo. Aí, no caso, teria duas funções. Positivo? Ficou positivo o seu delta? Qual que foi o valor de delta que você chegou? 1 mais 4 raiz de 2. 1 mais 4 raiz de 2? Uhum. Beleza. Então tá bom. Então você tem um delta positivo, então de acordo com a prova aqui, ah, bem, tá falando one integer, você não pode dizer o seguinte, qual dessas está errada, em outras palavras, né? Qual dessas então estaria errada? Que é isso que ele tá pedindo, né? Ah, é letra E, né? Eu acho. A letra E não tem soluções reais? É, isso aí é uma mentira, né? Você acabou de me dizer uma solução real. Para não ter soluções reais, o delta teria que ser negativo, certo? Muito bom. Uou, essa aqui eu lembro que eu também perdi muito tempo fazendo, sobre a esfera não degenerada. É, note que você está falando de uma esfera que costuma ser um objeto 3D, né? Uhum. Mas, por algum motivo, tem uma matriz. Não, sim, você precisa desse último termo por causa do raio, né? Mas esse cara aí, né, é uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer na faculdade para obter os coeficientes da esfera, ok? Então, o que que acontece, né? Uma esfera não degenerada, acredito eu, assim, eu não sei fazer esse problema, sendo bem sincero, pelo menos eu não lembro. Mas o negócio é o seguinte, uma esfera não degenerada é uma esfera que ela é uma esfera natural, assim, comum, ela não é uma coisa que vai ter um lado maior que o outro, que a gente costuma chamar de elipsoide. Uhum. Daí, para não ser degenerado, eu suponho, né, algumas coisas aqui. Marca a opção errada, né? Marca a opção errada sobre essas coisas que estão rolando aqui. Bem, normalmente em problemas como esse, né, a gente precisa que só tenha termos na diagonal principal. Eu, Uhum. assim, eu vejo isso pensando que todo o resto é zero. Eu teria uma esfera centrada na origem, Sim. ok? Então não me parece que uma esfera
fora da origem seja degenerada. Ela só está fora da origem. Ela continua sendo uma esfera normal, entendeu? Então acaba que esses valores não precisam necessariamente ser zero, ok? O E, o F, o G, os caras fora da diagonal principal. Isso aqui me parece ter que ser verdade, né? Porque você precisa que os coeficientes que vão bater exatamente ali no x e no y para causar, que causariam, né, a esfera no centro, eles precisam ter o mesmo tamanho, senão tu vai ter um elipsoide, né? Então a D tem que ser verdade. Ele está falando aqui que A e D tem que ter, a multiplicação de A e D tem que ser maior que zero. É, porque senão você vai ter um hiperboloide, alguma coisa assim, né? Tu não precisa ser positivo. Uhum. A princípio, bem, será que isso é verdade? Isso aqui é discutível. Porque quando eu faço essa multiplicação, se todo mundo for positivo, a hora que eu passo o número para o outro lado para fazer, né? Eu acho que você lembra da equação de uma esfera, né? Você lembra? Que assim, uma esfera comum, né? Uhum. Ela é assim, veja. Uma esfera centrada na origem. X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 1. Raio 1, essa esfera aqui. Então, se a gente fizer um monte de contas, se a gente fizer um monte de contas aqui, vai ficar tudo, e todos os números forem positivos, digamos assim, né? Vai ficar ignorando os números das diagonais, que não estão nas diagonais principais, você teria um valor positivo do lado esquerdo. Então, a hora que a gente passasse o número para o lado direito, ele ficaria negativo. Mas não é o que a gente percebe aqui. Se ele viesse negativo para o outro lado, a gente teria alguma coisa muito esquisita. Na verdade, alguma coisa até que não existe, no caso específico aqui, porque como é que todo mundo ao quadrado daria um número negativo, entendeu? Uhum. Portanto, algum desses caras aqui tem que ser negativo. Então, talvez isso aqui seja verdade. E parece que isso aqui é verdade obrigatoriamente. Isso aqui tem que ser verdade obrigatoriamente também. Daí ele está afirmando alguma outra coisa aqui. Que isso tem que ser zero, isso tem que ser zero, isso tem que ser zero. E FH. É uma E dúvida. Essa diga. questão não tem nada a ver com, sei lá, matriz determinante. É mais de esfera mesmo. Sim, sim. É porque não é uma coisa que é comum aprender na faculdade, mas a gente consegue escrever as cônicas, Aham, né, qualquer objeto tridimensional, como multiplicação de matrizes, tá? aham, Isso não é comum, mas é uma forma de escrever. Talvez seja melhor para computação, por exemplo. aham, Então é isso. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte: não vai precisar fazer determinante, só vai precisar fazer essa análise meio por fora, aham, entendeu? Então, como eu estava te falando, isso aqui parece verdade, isso aqui parece verdade, e daí ele está citando, marque a opção errada, né? Sobre os coeficientes para que a esfera não seja degenerada. E daí a gente tem essas opções de zeros aqui, o E, o F e o G. E, F, opa, o E, F e o H, desculpa. E, F e H. Ele está citando que algum desses. Me parece, o que eu quero te dizer é o seguinte: parece que essas duas últimas estão certas, ok? Então, um desses caras aqui provavelmente é errado se a gente quer uma esfera não degenerada, ok? uhum, Bem, daí eu já não sei te dizer, beleza? A análise que eu pude fazer é essa aqui, tá tá, bom? Que esses caras precisam ser iguais, senão vira elipsoide, pensando todo mundo zero, porque me parece que não tem problema em todo mundo zero, entende? Se eu entendi. quero uma esfera não degenerada. Então, fica meio confuso aqui. Mas é só até onde eu consigo ir, beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos para 5 aqui. E aí, um problema como esse, se caísse na prova, saberia começar? Esse 5? Mas acho que não. Não tem ideia. Porque ele está falando simplesmente do coeficiente 17 aqui, desse polinômio, né? Uhum. Então, isso não te lembra nenhum assunto específico lá do ensino médio, por exemplo? Não é bem assunto de faculdade, né? Isso aqui é o binômio de Newton, sabe? Sim, sim. Bem, tu se formou onde? Na UPE de Pernambuco. UPL? Na Poli de Pernambuco. Na Poli de Pernambuco, entendi. Bem, então, isso aqui para desenvolver é meio chato, né? Porque a gente acaba que
Nós sabemos que existe uma teoria por trás disso, que é uma teoria até um tanto simples, que é o binômio de Newton. O problema é que isso aqui não é um binômio. Isso aqui é um monômio, né? É um polinômio, ele tem muitos termos. Então fica um pouco complicado desenvolver. A gente tem que usar a teoria multinomial, que não é uma coisa assim tão simples. Normalmente, para achar, apesar de a ideia ser simples, né? Nós queremos o termo ali do polinômio, apesar dessa ideia ser simples, ela não é muito fácil de ser executada, porque a menos que a gente saiba alguma fórmula muito específica que a gente não vê na faculdade, né? Por isso que eu perguntei tua faculdade. Eu, por exemplo, não vi na minha. A gente vai ter que fazer isso aí na mão, sacou? E é Aham, meio chato tu fazer levada a 20 na mão, sabe? sim, Pois é. Então, fica um pouco complicado resolver uma conta como essa. Sem ter toda essa teoria da- do multinomial por trás, entendeu? entendi. Bem, sem software fica um pouco complicado. Tá. Por exemplo, eu vou te mostrar uma coisa aqui para tu ver como eu não tô brincando. Se a gente fosse abrir isso, era esse polinômio que ia aparecer, entendeu? Entendi. Então é isso. Nem o Wolfram faz, a menos que você tenha uma forma. Sim. Muito bem. Vamos dar uma olhada no próximo aqui. Pô, eles pegam as questões do GMAT mesmo, nem para trocar o nome dos caras, tá em inglês aqui um dos nomes. Quando Esse Andy. eu já vi que é o padrãozinho deles, né? Sempre tem. Ah, é? Uma questão que envolve área? É, Vamos ver aqui bem se, parecido. se é razoável. E todas as provas têm uma parecida, então beleza. Pelo Quando menos umas Andy. 3 assim eu vi. Ah. Bem, isso aqui me parece uma soma em paralelo, sabe? Tipo, por exemplo, só deixa eu ler para confirmar. When the Andy e Robert worked together, they swapped 280 metros quadrados in 4 hours. Então, juntos, eles fazem em 4 horas. No outro dia, o Robert trabalhou sozinho e tomou 7 horas para fazer o mesmo. E se Andy fizesse sozinho esses 240 metros quadrados? Bem, aqui é a tal da soma que diminui, né? Por exemplo, isso é comum lá em resistores, não é mesmo? Quando você faz uma soma em paralelo de resistores, a resistência diminui, não é? Então é uma conta, assim, razoável. Não é difícil, né? Essa é uma conta bem razoável de se fazer, é só entender esse processo, né? De que quanto mais pessoas estão ajudando, menos tempo vai demandar, certo? É como se fosse uma regra de três, entendeu? Aham. Na regra de três, de modo geral, quando ela é normal, quanto mais uma coisa, mais a outra, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes você tem, por exemplo, para encher um balde, se você está usando uma torneira, demora um tempo. Se você usa duas, demora menos. Eu sempre uso esse exemplo quando eu vou falar de regra de três para meus alunos, né? Que às vezes você tem que ir algum termo da regra de três. E aqui a ideia é mais ou menos essa, beleza? Bem, vamos procurar as taxas. Eu acho que procurar as taxas está mais dentro do que a gente normalmente vê na escola. E a taxa combinada deles, né? Vamos chamar de TC primeiro. A taxa combinada dos dois seria o tempo, ou melhor, a quantidade de coisa que eles limparam, né? 280 metros quadrados, pelo tempo que isso demandou. Assim, a gente vai ter a taxa, quanto por hora, vamos dizer assim. Vai ficar 70 metros quadrados por hora, certo? Os dois juntos. Uhum. Você falou que viu isso nas outras provas. Você, nas outras provas, conseguiu fazer essa questão ou ficou difícil? Consegui, quando eu entendi a dinâmica da questão, eu consegui entender como é que faz. Entendi. Então, aqui eu acho que esse negócio funciona bem por taxas, né? Agora, eu vou, por exemplo, fazer a taxa do Robert, quanto tempo ele demora para limpar. 200 porque ele vai ter uma hora que ele vai pedir 240, né? Uhum. Aí
É melhor a gente trabalhar com a taxa já por hora para não ficar fazendo confusão. Aqui vai ficar 40 metros quadrados por hora. Muito bem. E agora a taxa do Eng, que é uma das coisas que nos interessa, né? Como é que vai ficar? Bem, a taxa do Eng, obviamente, tem que ser a taxa combinada menos a taxa do Robert. Concorda comigo? Sim. Muito bem. Então, nós temos todos esses valores. Sai fácil dessa forma, né? Opa. Bem, a taxa do End, que é o que eu quero saber, desculpa, vai ser a taxa combinada, que é 70 menos 40, o que vai dar 30 metros quadrados por hora. Isso é a taxa, isso ainda não é o valor que o problema pede, né? O problema pede quanto tempo vai demorar para ele fazer os 240. Mas agora é só fazer uma conta simples, né? Como é metro quadrado por hora, é só pensar que essa coisa tem uma unidade, né? Vamos dizer assim, o trabalho, né? Vou colocar dessa forma, ele é igual a taxa vezes o tempo. Então, o tempo vai ser vou chamar W de trabalho aqui, work, dividido pela taxa. Então, o trabalho desse cara foi 240. E a taxa dele é 30. Então, 240 dividido por 30 dá 8. Uhum. 8 horas. Beleza? Temos essa opção? Temos. E aí, tudo bem? Tudo. Beleza. Não. Apareceu um problema desse. Eu acho que o grande segredo aqui estava aqui, ó. Uhum. Pode ser que você se perca, né? O resto ali, achar as taxas é bem razoável de pensar na hora, mas isso aqui, que a taxa de um é a total menos a do outro, não é tão óbvio, né? Mas é um fato. Sim. Beleza. Então tá bom. Mais um problema feito. Isso aqui, eu lembro que eu tentei fazer, eu tentei fazer e não consegui. Porque tinha que fazer alguma propriedade, uma coisa assim. Como é que faz esse negócio aqui? Bem, deixa eu ver se tinha uma outra que eu consegui fazer. A solução desse sistema. Bem, vamos derivar esse bicho aqui, Uhum. cosseno de hiperbólico vezes cosseno normal. Depois a gente vai para esse sisteminha aqui, tem bastante questão aqui, né? Vamos lá. Essa derivada aí. A derivada não é difícil fazer, né? O problema é rearranjar as coisas para que fique razoavelmente parecido com algo que está ali, né? Sim. Porque cosseno é fácil, né? Cosseno hiperbólico também, se você sabe, é fácil. Uhum. Então, bem, regra do produto. Bem, eu vou falar um monte de derivadas aqui, então eu preciso saber se tu estás bem em derivada. Eu só vou te lembrar uma coisa. A derivada do cosseno é menos seno, e a Uhum. derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, ok? Uhum. Sendo assim, será que você conseguiria fazer a primeira derivada para mim? A segunda, a terceira e a quarta? Se for necessário, eu faço, tá bom? Tá. Então tá bom. Esse aqui eu não tenho. Esse primeiro que tu falou é cosseno hiperbólico, é? A derivada dele é seno hiperbólico. Sim. Aí você faz seno hiperbólico vezes cosseno, mais, menos no caso, seno hiperbólico vezes, seno normal vezes cosseno hiperbólico. Perfeito, isso mesmo. Tá, né? Então, bora continuar. Uma vez que você fez a derivada, podemos continuar. Agora, uma vez que você falou isso, eu vou já fazer. Então, vamos dizer assim, o que você falou tá aqui, verdade, né? Seno hiperbólico cosseno de x, menos cosseno hiperbólico, seno de x. Beleza, você mostrou que essa aqui está certa, então ela não é a resposta certa, porque a gente quer a errada, Ah, certo?
Então vamos fazer a segunda derivada baseada nessa tua mesma lógica. Vai ficar cos hiperbólico cos x menos 2 seno hiperbólico seno x menos seno hiperbólico de x cosseno de x. Beleza? Agora, se a gente pegar e colocar o raiz quadrada, ou melhor, x dividido por raiz quadrada de 2 nisso, a gente vai ver se a opção B está certa, certo? Uhum. Tudo bem. Pô, daí qual que é o problema, né? Uhum. Tranquilo, a gente joga ali e percebe. O problema é, eu não sei se a manipulação dessas coisas seria possível reescrever dessa forma, entendeu? Sim. Porque eu não vejo isso claramente aqui. Aham. Mas a gente sabe fazer derivada e tal. Daí foi esse meu problema do dia, sacou? Sim, sim. Daí complica. Muito bem. Pensando aqui se eu bato o olho dessa vez e consigo perceber alguma coisa. Bem, vamos continuando aqui. Antes que dê. Porque eu olho para isso e não consigo ver essa desgraça virando essa desgraça, entendeu? Sim. Então, sei lá, eu talvez já jogaria essa aqui. Para não perder tempo. Aham. Tipo, para esse negócio aqui virar isso, sei lá, né? Não me parece muito provável que isso aconteça, entendeu? Porque nós sabemos que existem algumas propriedades, né? Que junta seno e cosseno e vira uma coisa só, mas daí ele muda o argumento, né? Eu não estou vendo nem o argumento mudar aqui, continua sendo x sobre raiz de 2 dentro. Né? Existe uma série de propriedades trigonométricas que alteram, mas, pô, eu não estou vendo. Então, se fosse uma questão de exclusão, eu já jogaria B como resposta certa porque ela está errada. Ok? Aham. Bem, aí, não sei, né? Muito bem. Agora, vamos para outra aqui para não ficar perdendo tempo. The solution of the system of equations. Muito bem. Bem, resolver sistema a gente sabe, né? O problema é que isso aqui é um baita de um sistema. E a solução do sistema é. Então, a questão é o seguinte: nós temos uma, duas, três, quatro equações, certo? Nós Uhum. temos um, dois, três, quatro incógnitas. Então, assim, num primeiro momento, seria basicamente, né, você saber que alguma solução vai ter, né? Que quatro equações, quatro incógnitas, de modo geral, a gente tem um valor específico para cada uma, né? Então já não poderia ser a resposta E, certo? Admitir mais de uma solução. Isso já não poderia ser, beleza? Aham. Certo. Agora, a questão é o seguinte: vamos ignorar aí, temos que ver qual dessas opções é a certa. Mas eu acho que essa daí é só. É chatinha, mas é só ir substituindo uma coisa na outra, né? Às vezes é só ir substituindo, né? Às vezes não. Nós temos aqui uma relação para y com x, uma relação para y com t. Então, tanto x quanto o t podem ser trocados por y, né? Uhum. X e t trocados por y. Aqui você troca o z. Você vai ter uma expressão de z para y também, troca todo mundo por y na primeira. Daí, beleza. Bem, realmente é meio chata, mas eu tenho a impressão que a resposta vai ser É C. resolvível, né? Bem, outra hora tu pode resolver já que tu sabe como Uhum. fazer. Eu te dei a dica, tá? Faz tudo em Aham. função de y, beleza? Vamos ver a 9. Muito bem, propriedade de logaritmo. Então, a questão é, quando você faz propriedade de logaritmo, né, tem sempre aquele problema de Uhum. que, apesar de saber, apesar de ir pelo caminho certo, né,
Às vezes a gente não tá, ou melhor, apesar de estar fazendo as contas certas, você pode não estar indo pelo caminho certo, entendeu? Daí já era. Aí deu problema, daí você não vai chegar na resposta certa. Então tem que ficar muito atento como começar um problema de logaritmo, como esse aí. Bem, eu acho que a gente vai ter problemas ao resolver isso. Mas eu vou tentar desenvolver um pouco, tá bom? Tá. Eu tenho a impressão de que a resposta vai ser E. Muito bem. O que a gente pode fazer aqui, né? Temos uma raiz, esse cara pode ir para frente, então. Vai ficar um meio, né, de log, da base A, Z, A ao cubo, sobre B. E agora esse cara também pode ser transformado, né? Eu não sei se você lembra exatamente dessas propriedades aí. É Como chato. isso é meio chato, mas é umas coisas assim que é importante decorar, né? Principalmente para resolver derivada e tal. Então, esse um meio aqui surgiu por quê? Por causa da raiz, certo? Tá. E agora, como você tem essa divisão aqui dentro, né? Você pode quebrar em duas subtrações. Uhum. Muito bem. Nós também temos uma propriedade que diz que quando você tem o A, ou melhor, quando você tem a mesma base do logaritmo e a mesma coisa dentro do log, né? É um. Então, Uhum. isso aqui ainda dá para ser simplificado como. Opa. Veja, esse 3 também, como ele está dentro do log, como ele está como uma potência, né? O expoente de uma potência dentro do log, ele pode ir para frente. Então vai ficar 3, vai sobrar só o log de A da base A, o que vai dar 1. Aqui dá 1, ok? E, finalmente, vai ficar menos log de A B, ok? Então essa seria uma resposta. Uhum. Agora, quando eu olho, eu tenho que ver se essas respostas aqui, o que elas têm de semelhante ou que elas não vão bater com as coisas que estão aqui, porque, bem, elas não são iguais, né? Isso a gente pode ter certeza. De fato, elas não são iguais. Mas vai que, de alguma forma, se eu rearranjasse isso ali, bateria, né? Uhum. Bem, eu já posso afirmar que, apesar de ser parecido, a primeira não é verdade, tá bom? Tá. Porque não tem como você fazer aparecer um LN de 3 ali, sacou? Sim. Tem 3 e aqui tem LN de 3. Não tem como fazer todo o resto igual e só essa parada mudar, né? Então, com certeza, ela é diferente. LN de 3 é o que mesmo? Logaritmo natural de 3. Sim, mas é na base E, 10? a base Base E. E. Isso. Beleza. Então, aqui, a outra, mesma coisa. De novo, não tem como aparecer o LN de 3. E é isso. Agora, a C, vamos ver aqui. Quando eu olho para C, eu vejo que ela está muito parecida com a nossa, de novo, né? O que é interessante para fazer análise. Mas você tem uma mudança ali na base, né? Uhum. Ah, isso aí parece razoável. Parece razoável. Existe uma propriedade de mudança de base, que muda assim rapidinho. Deixa eu pegar ela aqui para te mostrar. Propriedade logaritmo. Aqui. Ali, aquela folha que eu gosto. Só um segundo, tá? Tô pegando as propriedades aqui. Aqui. Ó. Agora essa folha que eu queria. Não sei. Ah, sim, 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 é isso mesmo. Olha só que interessante isso aqui. Essa última propriedade aqui embaixo, né? Ele está dizendo para a gente que o log de uma base de uma coisa vezes o log da coisa da outra base é igual a 1. Tá vendo? Meio que inverte, Uhum. beleza?
E é o que aconteceu aqui, não é? Na nossa questão. Porque aqui eu tenho log de AB e aqui eu tenho log de BA invertido. Tá vendo? Mesmo Sim. sinal, mesmo tudo. Então a resposta certa é essa. Uhum. Ok? Não está exatamente igual que a gente fez, mas era só usar essa propriedade de mudança de base que ficaria. Beleza? Beleza. Entendeu o que aconteceu aqui? Entendi. Tá bom. Vou salvar. Tudo bem. Vamos para a próxima questão. 10. About the equation, one can say that the equation has no complex solutions. Muito bem, supostamente a gente teria de novo que fazer a resolução disso, né? O problema é que se você olhar bem, né? Se depois de bater o olho você bater o olho de novo, você vai ver que tem Y no meio, você vai ver uma série de coisas bizarras acontecendo. Então não é direto, né? Resolver isso aí. Acho que Uhum. uma coisa muito interessante que a gente poderia fazer aqui, por exemplo, é a fatoração, né? Ou melhor, completar quadrados, sabe? Você sabe completar quadrados? Você pega um polinômio desse feião e escreve ele como. É que assim, tem coisa que eu falo que eu não sei se tu sabe mesmo, então eu tenho que perguntar, entende? Porque pode ser simples para ti, como pode ser uma coisa que você não sabe. Completar quadrados é um negócio um pouco difícil, mas é assunto de ensino médio, entendeu? Uhum. Completar quadrados é uma coisa que a gente faz muito lá em geometria no primeiro semestre para poder escrever as parábolas, as circunferências, Uhum. coisas assim, né? Então, a gente poderia pensar só nos caras em X aqui. Bem, eu vou completar os quadrados do cara de X, e depois você pode completar os quadrados do cara de Y, com isso a gente vai conseguir chegar na nossa resposta, beleza? Tá. Então, eu vou pegar aqui todos os que envolvem X. X a quarta, mais 10x ao cubo, mais 25x ao quadrado, né? Muito bem. Ah, agora, como é que a gente vai começar essa completação de quadrados aqui? Vamos ver. O teu caso é mais fácil, né? Porque é o que a gente está mais acostumado a fazer lá, até para encontrar a forma de vértice da equação de segundo grau, né? Uhum. Mas o que que eu posso fazer aqui, né? Eu posso, sei lá, bater um pouco o olho e perceber aqui também, porque com esse x ao cubo no meio, né? Fica um pouco complicado. Putz, Se isola o x ao quadrado. pra aparecer x. Mas o problema é que vai continuar aparecendo um x ao cubo aí, né? Tipo, entendi o que Não tu vai quis ficar. dizer. Entendi o que tu quis dizer. Pois é, eu falando aqui, a gente às vezes não percebe o óbvio. Muito bem, obrigado, isso mesmo. O problema é que, tudo bem, isso aqui é interessante, que você falou, mas não é ainda muito o que eu quero aqui. Mas talvez, né, resolvendo de dentro, depois joga o cara. Que ele vai estar ao É. quadrado, né? Exatamente, tu vai poder jogar ali dentro. Exato, exato, dá para fazer isso. Muito bem, muito bem. Então vamos fazer isso. Vai ficar. Bem, eu quero que apareça o quê, né? Eu quero que apareça um número menos um outro ao quadrado mais alguma coisa aqui. Normalmente usa H e K. Muito bem. Então, eu preciso que apareça de alguma forma x quadrado mais 10x. Esse é o cara que tem que aparecer. Certo? Então, porque o outro número a gente pode controlar somando, subtraindo números, né? Uhum. Então, se eu desenvolver isso aqui, vai ficar x ao quadrado menos 2xh. Eu vou ignorar isso aqui por enquanto, mais h ao quadrado. Muito bem. Então, fazendo a comparação com o que eu tenho aqui, né? A gente meio que chega já na resposta de quem deve ser o h. Por comparação, a gente chega que o h tem que ser menos 5, certo? Porque se eu colocar. Aqui é o h, beleza? Uhum. Se eu colocar menos 5 aqui, vai ficar menos 5 vezes menos 2 vai dar 10, que é o que nós temos aqui, beleza?
Então, vamos testar isso aí. Se eu colocar x menos com menos dá mais 5 ao quadrado, eu vou ficar com x ao quadrado mais 10x, beleza? Mais 25, que é justamente já o que está aparecendo aqui. Por isso, esse cara aqui, de fato, ele era zero mesmo, ok? Uhum. Então, a gente consegue dizer que esse polinômiozinho aqui, ó, olha só que maravilha, vai ser rapidamente reescrito como isto. E agora que legal, porque como ele está ao quadrado fora, ele pode entrar normal, ele pode entrar para dentro, né? Normal. Só que ele entra normal, como se fosse uma raiz quadrada, né? Então, vai ficar x ao quadrado mais 5x ao quadrado, beleza? Se você fizer esse desenvolvimento, vai aparecer aquele cara ali. Então, teve esse detalhe a mais que você percebeu muito bem, muito obrigado. Talvez eu ficasse batendo cabeça até perceber. Agora, será que você consegue fazer a mesma coisa, completar quadrados para as partes de y aqui? Vai ser praticamente a mesma coisa, né? Até os números são parecidos. Cuidado, né? Porque tem um sinal de menos ali no y. Então, você vai ter que tomar um cuidadinho. Aham. Bem, quando você chegar no termo, que é bem parecido, você me fala. Fica a mesma coisa, só que negativo. Exatamente, fica a mesma coisa, só que negativo. Então, nós vamos ter aqui, nós vamos poder reescrever todo esse polinômio, né? Como que eu fiz aqui, que é o x ao quadrado mais 5x ao quadrado, mais o teu, y menos 5, né? Ao quadrado, certo? Tudo isso igual a zero. Beleza? Agora, nós temos raízes aqui, né? Nós podemos pensar nas raízes. Por exemplo, pro nosso primeiro, vamos pensar nas raízes de cada um separadamente, né? Aqui, claramente, a gente tem as raízes x igual a zero para esse cara, né? E x igual a menos 5. E para o teu, y igual a 5. Beleza? Bem, com isso, a gente pode fazer a análise das opções. This equation has no complex solution. Bem, isso é incorreto, né? Como é que a gente pode afirmar que isso aí é incorreto? Se a gente... bem, como é que eu posso dizer isso aqui? Pelo fato de a gente ter olhado e ter percebido poucas raízes, né? Com certeza a gente vai ter que ter raízes complexas, percebeu? Sim. É isso que eu quero dizer. Que a gente não conseguiu pensar ali em nada que não seja ainda mais raiz, a gente precisa de muito mais raiz, né? Por exemplo, só o x precisaria ali de 4. Né? Então, com certeza tem que ter complexas aqui, ao meu ver. Ok? Agora vamos... Então, isso me parece que tá errado. Tá falando has no complex solutions. Agora vamos para B. This equation has two distinct or real solutions. Bem, isso aqui ele estaria correto se a gente pensar em x igual a zero e x igual a menos 5. Então, para um valor específico de y, isso estaria correto, entendeu? Aham. Só que eu não sei se isso valeria bem.
Vamos ver assim. Essa equação has one real solution, which a rational value of x or y. Bem, todas as raízes que nós encontramos são racionais, pelo menos as reais, certo? Sim. Então me parece que essa aqui é a resposta errada. Isso aqui é uma resposta errada, beleza? Uhum. Então, isso aqui tá errado, isso aqui me parece certo, isso aqui tá errado. Vamos ver a D. This equation has only one solution with integer values for x and y. Tem apenas uma solução. Me parece incorreto, né? Também não. Porque temos duas soluções para x, né? Quando o y é 1, certo? O y é 5, desculpa. O y que tu achou. Essa equação não tem soluções reais com x menor que y. Bem, calma aí, né? Nós obtemos 0 e menos 5, né? No meu caso. Sim. E o teu caso é 5. Então, nós temos sim, os x são menores que os y. Sacou? Então, por isso que essa afirmação também não é verdadeira. Uhum. Então, a resposta certa é a B. Beleza? Beleza. Show de bola. Bem, deu para fazer algumas, né? Algumas a gente pulou, mas acho que foi bem legal. Foi bem produtivo, pelo menos. Então, tá bom. Eu vou te mandar tudo que a gente fez aqui. Espero que tenha te ajudado de alguma forma, beleza? Beleza. Valeu, então. Tchau, tchau. Boa sorte na prova. Valeu. Tchau, tchau.